Você sabia que quase 3.000 pessoas morrem todos os anos no Brasil à espera de um transplante de órgãos? E você sabia que a maioria dessas vidas poderiam ser salvas se mais famílias permitissem que os órgãos de seus entes queridos que morreram fossem doados? Mas infelizmente, ainda há muitas dúvidas e medos a respeito desse assunto. Muitas pessoas são contra a doação de órgãos porque não sabem exatamente o que a Bíblia diz. Será que um cristão pode doar órgãos ou ele estará pecando contra o próprio corpo? Neste vídeo eu quero conversar com você sobre este assunto para que juntos cheguemos à conclusão sobre o que Deus pensa a respeito desse ato. Mas antes disso, já deixe aqui o seu like, se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube assim que eu colocar um próximo vídeo, tá bom? Então vamos lá. Em primeiro lugar, precisamos entender o que é doação de órgãos e como ela é feita. A doação de órgãos consiste num procedimento médico onde uma pessoa, por livre vontade, aceita doar uma ou mais partes de seu corpo em benefício de outra pessoa que esteja doente. Dependendo do órgão ou tecido, a doação pode ser feita em vida ou somente após a morte. Em vida, uma pessoa pode doar um de seus rins, medula óssea e parte de seu fígado e pulmão. Já os demais tipos de doação são realizados após a confirmação da morte do paciente. Nesses casos, algumas vezes há a possibilidade de doar órgãos como coração, pâncreas, pulmão, rim e fígado. Também é possível doar alguns tecidos, como córnea, pele, ossos, cartilagem, válvulas cardíacas, entre outros. Qualquer doação de órgãos tem o objetivo de auxiliar no tratamento do paciente, mas muitas vezes a doação de órgãos significa manter a pessoa viva. Ou seja, em alguns casos, se a pessoa não recebe o órgão que precisa, ela morrerá. E isso significa que esse é um grande ato de amor. Porém, se a doação de órgãos é algo bom e que pode salvar vidas, por que muitos cristãos são contra essa prática? Porque a maioria deles acredita que isso vai interferir de alguma forma na sua ressurreição do corpo no último dia. Veja o que Jesus disse: "Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados." Diante dessa fala de Jesus, a dúvida que fica é: se um coração, um pulmão ou qualquer outro órgão for doado, como ficará o doador quando tiver o seu corpo ressuscitado por causa da volta de Jesus? Como ele ressuscitaria se algum ou alguns dos seus órgãos forem colocados nos corpos de outras pessoas? Meus irmãos, é claro que a doação de órgãos não interfere em nada nessa questão da ressurreição mencionada por Jesus. Ainda que a nossa aparência física seja a mesma no que diz respeito à nossa identidade e os nossos corpos sejam ressuscitados, esses corpos se levantarão em glória, se tornando semelhante ao corpo glorioso de Cristo. Ou seja, serão corpos glorificados, que não terão nenhuma imperfeição. Agora vamos ver duas passagens escritas pelo apóstolo Paulo que comprovam isso. A primeira está em Romanos capítulo 8 e diz assim: "Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês." E a segunda passagem bíblica que comprova essa verdade está em Filipenses capítulo 3. Diz assim: "Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, para serem semelhantes ao seu corpo glorioso." Por isso, meus irmãos, é muito importante que nós nos conscientizemos a respeito da importância da doação de órgãos para quem necessita. Afinal, esse é um ato que está totalmente de acordo com o mandamento de Jesus, que diz que nós devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E você deve estar se perguntando agora: "Mas pastor, então existe alguma passagem bíblica que fale sobre este assunto?" E a resposta é não. A Bíblia não diz exatamente nada a respeito de doação de órgãos,
porque esse procedimento é algo muito recente. Nos tempos bíblicos, a ideia de doação de órgãos era inimaginável, porque a medicina não contava com os avanços tecnológicos que temos hoje em dia. Porém, na Bíblia, temos o mais importante, os princípios que vão guiar a nossa vida sobre qualquer assunto. Por isso, a Bíblia não precisa falar diretamente sobre doação de órgãos para nos mostrar o que devemos fazer. Então vamos ver agora 3 princípios da Bíblia que seguimos quando decidimos doar os nossos órgãos. O primeiro princípio, o da empatia. O significado mais comum da palavra empatia é a capacidade de se identificar com outra pessoa. É se colocar no lugar do outro para sentir o que ele sente. E quando decidimos ser doadores de órgãos, estamos seguindo o princípio da empatia, nos colocando no lugar daquelas pessoas que estão na fila de espera, ansiosos e desesperados, aguardando pela notícia de que há um coração, um fígado ou qualquer outro órgão disponível que poderá salvar a sua vida. E como cristãos, devemos ser solidários e sermos a favor do transplante, porque o próprio Jesus foi solidário conosco. Veja o que a Bíblia diz. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Nessa passagem, vemos que Jesus teve empatia com a raça humana e veio à Terra como homem, para sentir as nossas dores e limitações. Ele se tornou um de nós e entregou a própria vida para que você e eu fôssemos perdoados de nossos pecados e pudéssemos viver a eternidade ao lado dele. Então, se Jesus sentiu a nossa dor, por que não podemos sentir a dor do nosso próximo e fazermos algo para aliviar o seu sofrimento? O segundo princípio, o do altruísmo. Altruísmo significa fazer o bem a alguém sem esperar uma recompensa por aquilo. E a doação de órgãos se encaixa perfeitamente nisso, porque ela não é obrigatória. Ninguém vai ser preso ou processado se não quiser doar os seus órgãos. Nós somos livres para decidir se queremos ser doadores ou não, e quem decide fazer isso faz por amor. Mas ainda que quem decida doar órgãos não receba nenhum pagamento por isso, não há dúvidas de que ela será recompensada por Deus. Porque a Bíblia diz: Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Irmão, pense nisso. Se Jesus disse que aquele que oferece um copo d'água a um dos seus pequeninos não ficará sem o seu galardão, imagine só aquele que doar um órgão, algo muito mais valioso que um copo d'água. Além disso, você consegue imaginar a alegria de quem terá a oportunidade de receber um órgão seu? Lembre-se disso, você tem o poder de transformar lágrimas em riso, e isso é maravilhoso. O terceiro princípio, o da misericórdia. Ter misericórdia é sentir compaixão do próximo, é fazer tudo o que está ao seu alcance para ajudá-lo de alguma forma. E vamos pegar como exemplo de misericórdia o samaritano da parábola contada por Jesus. Depois você lê aí na sua casa a passagem de Lucas capítulo 10, do versículo 30 ao 35. Ao encontrar aquele homem caído no meio da estrada, quase morto depois de ter sido agredido por ladrões, Jesus contou que o samaritano não ignorou aquele rapaz como fizeram os 2 religiosos que haviam passado por aquele mesmo caminho. Ele parou, prestou os primeiros socorros e levou aquele desconhecido para uma hospedaria. E ainda por cima, assumiu todas as despesas pelo seu tratamento médico. Ao contar essa parábola, Jesus queria nos dizer que nós não devemos ser como aquele sacerdote ou aquele levita, que por mais que dissessem servir a Deus, não foram capazes de demonstrar compaixão. Antes devemos agir como samaritano e prestar socorro àqueles que estão à beira do caminho, clamando para que alguém salve a sua vida. Por isso, se somos saudáveis e temos a oportunidade de doar os nossos órgãos, seja em vida para aqueles que estão nas filas de espera, ou seja na morte, não podemos deixar de fazer isso. Por isso, conte aos seus familiares sobre o seu desejo de doar órgãos.
E para encerrar, por mais que a Bíblia não fale sobre este assunto, ela fala que nós devemos seguir os ensinamentos de Cristo. E Ele não doou apenas um ou outro órgão para salvar as nossas vidas. Ele entregou a sua vida por inteiro, para que nós não fôssemos condenados à morte eterna. E o próprio Jesus disse: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, se nós queremos verdadeiramente ser discípulos de Jesus, devemos seguir os seus passos. E o Senhor também disse que a maior prova de amor que alguém pode dar é entregar a vida pelos seus amigos. E quando aceitamos ser doadores, estamos doando mais do que órgãos, estamos doando uma parte da nossa vida para alguém. A pessoa que em vida doa órgãos, ou a família que autoriza a doação de órgãos do seu parente que faleceu, está dando uma enorme demonstração de amor, muito parecida com aquela grande prova de amor que Cristo deu pelo mundo ao oferecer a si mesmo na cruz do Calvário. Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no meu canal. Deus te abençoe.